Vamos iniciar lendo a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículos 15 a 28. E na verdade, não apenas iniciar, mas esse texto é o que eu quero meditar nessa tarde. Romanos capítulo 8, versículos 15 até o 28. A palavra de Deus diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não ela somente, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Até aí, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. O que eu quero fazer nessa tarde é concluir realmente aquilo que eu comecei a falar na terça-feira à tarde, onde eu mostrei a importância da cultura, das artes de uma forma geral, mas não apenas das artes no sentido artisticamente falando, mas de todo o aspecto da cultura humana, daquilo que o homem produz, como tendo sido fundamentado na criação do mundo. Ao criar o mundo, Deus estabeleceu 3 mandatos: espiritual, social, cultural. O que Ele esperava era que o ser humano produzisse, através do envolvimento com a cultura, uma santa criatividade, através da qual ele glorificasse a Deus. Esse é o ponto. O que eu quero fazer hoje é concluir, então, mostrando que na consumação, ou seja, no escatom, no fim dos tempos, quando Deus renovar terra e céus, isso continuará valendo, isso continuará tendo um aspecto importante, do seu modo, da maneira como for. Ninguém aqui quer adivinhar como será o novo céu, a nova terra, nos seus detalhes, não é esse o ponto. Mas apenas mostrar que é da essência da humanidade ser criativo, produzir. E que nós, pelo Espírito Santo, podemos fazer isso para glorificar a Deus e devemos fazer isso para glorificar a Deus. Ou as pedras clamarão, ou os ímpios fazem, mas, como nós vimos, fazem para expressar seu estado decaído, depravado, confuso e quase sempre contra Deus. De uma forma ateísta, repudiando a existência de Deus, a soberania de Deus, a grandeza de Deus. O capítulo 8 de Romanos é o grande capítulo do Espírito Santo na Bíblia inteira. É provavelmente onde ele mais é citado, onde mais temas são trabalhados a respeito do que faz o Espírito Santo. Paulo falou que ele é responsável pela nossa salvação, pela nossa adoção, pela certeza, a garantia da nossa salvação. Disse que ele é o nosso intercessor. Disse que ele que aplica de tal forma a obra da graça em nossa vida, que nada pode nos separar do amor de Deus.
Mas um dos aspectos aqui mais curiosos, que mais geram inclusive perguntas, são os famosos gemidos inexprimíveis, do versículo 26, né? Os famosos gemidos inexprimíveis. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Duvido um pastor que nunca ouviu a seguinte pergunta: pastor, o que são esses gemidos inexprimíveis? E se o pastor for assim, esperto, ele vai dizer o seguinte: se eles são inexprimíveis, eu não posso te explicar, eu não posso te dizer o que eles são, porque senão eles não seriam inexprimíveis. Eu devo essa aqui ao nosso colega professor João Alves, que ele responde sempre isso quando os alunos perguntam para ele o que são os gemidos inexprimíveis. De fato, nós não temos como conhecer o conteúdo dos gemidos inexprimíveis que o Espírito Santo profere através do crente, pela oração do crente a Deus. Mas nós podemos saber que relação tem isso, qual é o contexto desses gemidos inexprimíveis, o que eles significam em termos de intercessão do Espírito Santo. Isso nós podemos saber. E esta passagem nos ajuda a entender isso. Aqui, termo gemido aparece 3 vezes. E ele é aplicado primeiramente à criação, em segundo lugar aos crentes e em terceiro lugar ao Espírito. Então, são 3 gemidos. A criação geme, o crente geme e o Espírito Santo geme. Mas qual é a tônica, qual é o teor desse gemido? O gemido dá uma ideia de sofrimento, dá uma ideia de dor. E dor está presente, a ideia envolve um pouco isso, mas é mais do que isso. A ideia maior é expectativa, anseio. Esse gemido é muito mais isso, um gemido de anseio, um gemido de expectativa por algo que ainda não se tem, por algo que se deseja muito, mas que ainda não se tem. Assemelha-se um pouco ao grito de dor, da mulher que está para dar à luz. Existe dor envolvido aí, claro, a dor faz parte do grito, mas não é uma dor de puro sofrimento, e de sofrimento só, e por si só, e em si mesmo. Também aí está a ideia da esperança, a ideia do que virá, do que vai nascer. Portanto, esse gemido, esse tríplice gemido aqui, da criação, do redimido e do Espírito Santo, nada mais é do que a revelação deste anseio desses 3 aspectos em relação ao que eles ainda não têm, o que eles precisam, o que eles buscam, ou seja, o mundo vindouro. Aqui o Espírito Santo é chamado de primícias. Ele diz que nós temos o Espírito Santo como primícias, ou primeiros frutos. Usando um termo mais moderno, diríamos, amostra grátis. Você ainda não recebeu o produto completo, você não recebeu ainda toda a grandiosidade do mundo vindouro, mas você já pegou uma amostra grátis, você já tem um pouquinho, você tem um antegosto, você pode experimentar, ainda que parcialmente. O Espírito Santo na nossa vida é o antegosto do mundo vindouro. Por isso é que nós, a criação e o Espírito, desejam, anseiam, gemem por aquele mundo vindouro. O mundo vindouro, meus irmãos, se revela na Escritura como um lugar de grandes atividades. Não se trata de um paraíso etéreo, feito para que os crentes fiquem lá numa vida preguiçosa e inoperante, deitados numa nuvem de algodão,
dedilhando uma harpa na mão e passando a eternidade nessa vida preguiçosa. Isso não é um conceito do mundo vindouro. Os preguiçosos não vão entrar no reino dos céus. O mundo vindouro é representado por um lugar de grandes atividades. E eu ouso dizer, atividades econômicas, atividades culturais, atividades das mais variadas espécies, conforme a renovação que Deus irá trazer para todas essas áreas, não como é hoje. Hoje, todos esses aspectos do envolvimento com a cultura trazem para nós cansaço, sofrimento, frustração. Nós temos que excluir essas coisas todas do mundo vindouro. Nós temos que tirar aquilo que é característica de sofrimento, cansaço, falha, frustração. Isso não conta. Mas nós não podemos tirar aquilo que é da essência da vida humana, que é atividade, criatividade, trabalho, produção. Tudo isso, meus irmãos, nós devemos esperar para o mundo vindouro. Inclusive, as recompensas prometidas na Escritura apontam para atividades e graus de responsabilidades entre aqueles que vão herdar o mundo vindouro. É assim que eu descrevo galardão. A famosa recompensa dos santos, ou seja, o caminho para ir ao novo céu e à nova terra é um só, é a redenção em Cristo Jesus. A salvação é pela graça, não é pelas obras, é um presente de Deus, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se exalte, se glorie. No entanto, nós fomos criados, Paulo fala, para boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. Essas obras, então, como já foi ensinado aqui em várias palestras, contam não para a nossa salvação, porque nós somos salvos pela fé, mas contam para o galardão, para a recompensa naquele mundo vindouro. E do que se trata essa recompensa? Veja algumas passagens bíblicas que pode ser que lhe ajudem a entender um pouco isso. Mateus capítulo 25, versículo 21, naquela famosa parábola dos talentos, o Senhor promete aqui algo interessante para um daqueles servos fiéis. Ele diz: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, eu não te dei muita coisa, mas você administrou muito bem isso. Agora, fizemos o acerto de contas, você trouxe para mim os resultados da sua vida. Eu te digo o seguinte, porque você foi fiel no pouco, eu vou te colocar você sobre o muito. Isso é um conceito de autoridade, de administração. Ou seja, o Senhor querendo colocar aquele que parecia aqui, agora, ter menos funções, ter menos recursos, mas lá, exercendo autoridade sobre algo muito maior. Porque o critério pelo qual Deus dá o galardão, a recompensa aos crentes, tem a ver com conhecimento. A quem muito é dado, muito é cobrado. Essa é a relação. Por isso, por um lado, nós, pregadores, pastores, professores, estamos em situação um pouco defasada, porque ele diz: não quereis muitos de vós ser mestres. Por quê? Juízo dobrado. O juízo é mais rígido, é mais criterioso, porque se recebeu mais conhecimento, então, consequentemente, precisa se compensar o conhecimento recebido. Mais um texto, eu queria que você veja Lucas 19, que é a mesma parábola, mas agora aqui na versão de Lucas, no versículo 17, o Senhor diz o seguinte: respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Como assim, cidades? Terás autoridade sobre 10 cidades.
Tem cidades no mundo vindouro? Talvez não cidades como nós as vemos hoje, né? Nesse mundo, cidades problemáticas, caóticas, trânsito terrível, poluídas, né? Talvez não desta forma, mas de uma forma muito melhor, uma forma plena, completa. Tem cidades. Simbolicamente, a própria Nova Jerusalém, a igreja, né, que desce dos céus em Apocalipse 21, é descrita como uma cidade. Há aqui um contraste entre o Éden, que era um jardim, portanto, um paraíso rural, com a Nova Jerusalém, que é uma cidade, portanto, um paraíso urbano. Podemos fazer essa comparação. Os critérios só são válidos para estabelecer os contrastes, não para estabelecer literalmente os fatos. A própria Nova Jerusalém não deve ser interpretada literalmente, mas entendida que através das suas descrições extraordinárias, elas apontam para algo grandioso. Eu convido você a dar uma olhadinha na descrição, lá em Apocalipse 21, versículo 18. Como é interessante a descrição dessa cidade, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Ele diz: a estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto, o duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. De alguma maneira, há arte aqui na descrição desse lugar, há beleza, há harmonia, há esplendor, há glória. Esse é o paraíso urbano reservado para os fiéis no novo céu e na nova terra. Portanto, um local de grande atividade cultural, econômica de alguma maneira, sem contudo incluir as coisas desta era que estão associadas a isso, ou seja, ganância, roubo, inveja e todo tipo de pecado associado às atividades culturais. Mas livrando o mundo desses lugares, livrando o mundo vindouro desses aspectos pecaminosos e decaídos, nós podemos imaginar um lugar extremamente belo, glorioso, organizado e que parece estar sempre em expansão. É a impressão que eu tenho ao ler aqui as descrições do futuro. Não há limites para os grandes planos de Deus. Portanto, meus irmãos, o mundo vindouro não é um céu puramente espiritual, incorpóreo. A confusão se dá porque o estado, o céu atual é um lugar incorpóreo. O que nós chamamos agora de céu, ou de paraíso, ou aquilo que na parábola Jesus chama de a fazenda de Abraão, né? O seio de Abraão, esse lugar é um lugar onde as pessoas estão apenas com suas almas lá, os corpos estão no túmulo, mas o espírito ou a alma, são expressões sinônimas, encontram-se, né? O espírito, a alma está lá no céu, diante de Deus, consciente. Há uma passagem interessante no 5º selo do Apocalipse, capítulo 6, em que João vê as almas dos decapitados debaixo do altar, fazendo um clamor a Deus.
Essa colocação delas debaixo do altar é muito interessante, porque debaixo do altar era para onde escorria o sangue no tabernáculo, no templo. Era sacrificado o cordeiro em cima do altar, o sangue escorria ali para baixo. Quando nessa visão João vê as almas ali debaixo do altar, ele está dizendo: o sangue delas clama por justiça. E é justamente porque elas também foram sacrificadas. E é justamente esse o pedido que aquelas almas fazem ao Pai, a Deus. Ele diz: até quando, Senhor, soberano, justo, verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Sangue que clama por justiça. Isso é consciência. Isso é entender a situação, isso é ter lembrança do passado, isso é compreender que a justiça de Deus ainda não se concretizou plenamente, porque falta o juízo final. Mas o ponto aqui é: o céu atual é um lugar onde as almas estão sem seus corpos. Por isso ele é um lugar de descanso para as almas. Foi dito para elas: põe as roupinhas brancas aí e descansem mais um pouquinho, até se completar o número dos demais, que terão que ser mortos, como vocês foram. Assim como o céu atual é um lugar etéreo, incorpóreo, o inferno atual, chamado de Hades, no Novo Testamento, também é um lugar assim, porém por outro lado, né? O avesso, tormento, sofrimento, angústia, desespero. Morreu o rico, diz lá, e foi levado, desceu, né, ao Hades. E no Hades, no inferno, em tormentos, ele levanta os olhos e vê ao longe Abraão e Lázaro e diz: eu queria ter uma gotinha de água para ser refrescado nessa chama. Isso é uma parábola, isso é um gênero que se utiliza de recursos ficcionais para transmitir uma verdade. O que eu não posso é eliminar a verdade que ela transmite, eliminando os recursos, ou descartando os recursos que ela usa. Ela está dizendo que quando alguém morre, duas pessoas morrem, elas se encontram em estados diferentes, dependendo se elas foram salvas ou não. E que um lugar é de descanso e o outro é de punição. No entanto, não são lugares corpóreos. Mas ambos, tanto aqueles que estão atualmente no Hades, no inferno atual, quanto aqueles que estão atualmente no céu atual, precisarão voltar, ressuscitar. A ressurreição é para todos, crentes e incrédulos. Os que dormem no pó da terra, já dizia Daniel, ressuscitarão. Uns para vergonha, horror eterno, outros para glória, resplendor eterno. Após a ressurreição, quando então aqueles que não estão inscritos no livro da vida marcham para o inferno definitivo, final, que Jesus chamou com aquele termo, a guiena. Ele usa essa expressão que é diferente de Hades. Ele diz: para a guiena, onde o verme não morre, onde o fogo não apaga, para lá Deus lança corpo e alma. É isso que ele fala para os discípulos: não temam aqueles que podem matar o corpo e não podem fazer nada com a alma. Vocês têm medo desses? Ou seja, dos homens, dos perseguidores, dos soldados? Não tenham medo desses, não. Temam aquele que pode lançar na guiena, no inferno, mas não o inferno atual, esse intermediário, sim aquele final, depois da ressurreição, corpo e alma. Esse é o que João chama em Apocalipse de o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, o lago de fogo. E não me interessa mais falar dele, porque eu não sei o que vai acontecer lá, e também não estou interessado muito em o que vai acontecer lá. Mas eu sei que, para quem vai para o novo céu e a nova terra, também com corpo, mas um corpo glorificado, há um universo de atividades a serem desenvolvidas. Isso não é um mero retorno ao Éden, na minha opinião, mas é uma expansão, uma
expansão infinita do que era o Éden. É ir além, muito além do que era o jardim do Éden. A própria natureza do corpo dos crentes, lá no novo céu e na nova terra, é diferente da natureza do corpo de Adão, mesmo antes da queda. Veja comigo como isso está escrito em 1 Coríntios 15, versículo 42, quando Paulo está explicando como é que funciona a ressurreição dos mortos. E então ele diz: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Agora ouça, no verso 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, não é alma vivente, é espírito vivificante. O primeiro homem formado da terra é terreno. Adão, mesmo sem pecado, era um homem do barro, ele era um homem terreno. O segundo homem é do céu, é um corpo celeste, é um corpo, não é uma alma meramente, não é uma fumacinha, é um corpo, mas é um corpo do céu. Aqui está a principal distinção entre o homem perfeito antes da queda e o homem perfeito depois da ressurreição. O corpo do homem perfeito depois da ressurreição é superior, será superior ao corpo de Adão e de Eva antes do pecado. E esta é a razão da existência daquilo que é chamado de o novo céu e a nova terra. Por que os dois? Porque Deus não esmaga a terra, né, implode a terra, aniquila a terra e diz: vamos ficar com o céu é muito bom. Porque ele diz: não, vamos fazer os dois novos, tanto o céu quanto a terra. Porque nós, cidadãos do futuro, não poderíamos viver nem só na terra, porque nós somos seres espirituais, mas também nem só no céu, porque nós teremos corpo. Então o lugar apropriado é a junção desses dois lugares, é a plena união desses dois lugares, o novo céu e a nova terra. Então você tem que expandir o tamanho desse lugar. Esse lugar não é um planetinha apenas. Esse lugar não é umas nuvenzinhas voando para lá e para cá. Esse lugar é toda a criação de Deus. Por todas essas galáxias infinitas, né, que parecem infinitas, você tem que pensar no todo da criação de Deus como sendo o novo céu e a nova terra. Vai ter muita coisa para cuidar, vai ter muita coisa para trabalhar, para guardar, para cultivar, num aspecto muito mais elevado do que foi mesmo antes da queda. Observe que antes da queda, o Senhor vinha na viração do dia falar com Adão. Tudo bem, Adão? Como é que vai? Vamos bater um papo? Você é minha imagem, minha semelhança, e a gente tem comunhão perfeita. Mas Deus não estava lá. Ele não morava ali. Ali não era a sua casa. A casa de Deus, o céu. Ainda precisava de um deslocamento de Deus, no sentido de poder se apresentar, falar com Adão e Eva. Mas como é que é o novo céu e a nova terra? Não tem santuário, diz, porque o Senhor está ali, a presença de Deus está ali. Isso é casa de Deus, o trono dele está ali. Tem mais diferença entre céus e terra, distância, separação. Se tornaram um só e perfeito e infinito lugar
expressando a glória de Deus, o poder de Deus, a imensidão de Deus. Deus quer gente para esse lugar. Foi isso que Jesus disse, quando ele disse para os discípulos em João 14, né? Eu preciso ir. Convém-vos que eu vá, eu preciso ir. Mas eu venho buscar vocês. Porque eu vou preparar lugar, moradas. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu estou preparando essas moradas para vocês. Ou seja, eu estou construindo os novos céus e a nova terra. É isso, meus irmãos, que no contexto nós podemos dizer que é o anseio da criação. Ali no versículo 17 de Romanos 8, volte para a passagem, veja que Paulo está falando justamente da herança de Cristo. O novo céu e a nova terra é a herança de Cristo, a qual Ele quer compartilhar conosco. Ele diz, no verso 17, ora, se somos filhos, e é o Espírito que nos torna filhos, diz o verso 16 e o 15, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Olha que posição, ou seja, o que quer que seja que Cristo receba, seja qual for o mundo, o universo, o novo céu e a nova terra, o que quer que tenha naquilo, que Cristo vai receber, porque é dele, Ele conquistou. Ao morrer, ao ressuscitar, ao subir aos céus, Ele conquistou o direito de, é dele aquilo. O que quer que seja, Ele diz, é do meu povo também. São herdeiros comigo. Eu vou compartilhar com o meu povo aquele lugar. Foste fiel no pouco? Olha o que te espera. Olha o que Deus vai lhe dar. E é por isso que Paulo diz, vale a pena sofrer no tempo presente. Se você tem que sofrer perseguição, se você tem que sofrer por causa da justiça, se você tem que sofrer porque você resiste ao pecado, compare o peso de glória, e glória em hebraico é peso, né? A palavra em hebraico, glória significa peso, ele está fazendo um trocadilho, fala, o peso de glória, ou seja, o peso, a glória da glória, o que Deus tem preparado para você, é incomparável com essa leve e momentânea tribulação que você precisa enfrentar aqui. Ou seja, todo o seu sofrimento, e Paulo está pensando na vida dele, e ele tem aquela lista de horrores na segunda carta aos Coríntios, né? 5 vezes fustigado com varas, a quarentena de açoites menos 1, naufrágio, jejuns, aquela lista de horrores. Ele fala, isso é uma coisa de se desesperar da própria vida. Mas ele diz, mas isso para mim é uma leve e momentânea tribulação. Por quê? Porque eu gosto de sofrer? Por quê? Porque eu sou masoquista? Lógico que não. É porque ele tem noção de que esse sofrimento, o peso desse sofrimento se torna leve quando você vê o peso da glória, das muitas moradas, da grandeza do mundo vindouro preparado para nós. Somos herdeiros, somos co-herdeiros. Por isso Paulo no versículo 18 usa essa expressão, porque para mim tenho por certo. Ele usa um termo na língua grega, ele diz, isso é lógico. Aliás, a palavra é mesmo logizomai, isso é lógico, ele diz. É a coisa mais lógica do mundo. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E é nesse ponto que Paulo passa a falar da criação. E criação aqui é um termo para todas as coisas criadas, exceto o homem, porque aqui não está mencionando o homem, vai mencionar depois. Mas diz, a criação, todas as criaturas, tudo que existe na natureza, tudo que Deus fez, ele diz que tudo isso tem um desejo ardente, olha o verso 19, a ardente expectativa da criação
aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quando Paulo usa essa palavra expectativa, ele usa um termo da época que significava se colocar em pé, quase que na ponta dos pés, esticar o pescoço para enxergar quem está vindo, lá longe. E a pessoa fica naquela posição, na ponta dos pés, cabeça erguida, mirando fixamente para saber se quem está vindo é quem ela está esperando. Talvez é o marido, talvez o filho. Como a posição do pai na parábola do filho pródigo, ele fica com os olhos fixos no horizonte, esperando, tentando distinguir a silhueta da pessoa amada, da pessoa querida que está voltando. Aqui Paulo diz, a criação inteira, toda ela, ele diz, está assim, como que na ponta dos pés, cabeça esticada, olhando fixamente, esperando o quê? Que os filhos de Deus apareçam. É o termo que ele usa, a revelação dos filhos de Deus. Usa aquele termo, revelação aqui é apocalipsis. A revelação dos filhos de Deus, que eles apareçam no horizonte, que finalmente eles ressuscitem dos mortos, e que finalmente eles venham para essa terra, para que ela seja renovada. O verso 20 diz, porque a criação está sujeita à vaidade, e esse é o termo que explica a razão de por que as coisas não funcionam no nosso mundo. O porquê que tudo nasce, bonito, floresce. Olha essas flores aqui, elas estão lindas hoje, mas daqui uns dias, você vai olhar para elas, elas vão estar murchas, secas. A pergunta é, por que é que elas morrem? Por que é que elas murcham? Por que é que tudo que é bonito, tudo que é belo, um dia, simplesmente, envelhece e morre? Por que é que todos os projetos, todas as construções humanas, tudo que você faz, um dia, rui, despenca, cai? Esse é o termo usado aqui, vaidade, quer dizer, se corrompe, vai perdendo o valor, vai perdendo o sentido. Ele diz, a criação está obrigada a estar nesse estágio de decomposição, de destruição, não porque ela quer, não voluntariamente, não porque é seu desejo, mas porque isso foi imposto sobre a criação. Ele está falando do quê, hein? Quem que impôs a corrupção da cultura humana, da natureza, de todas as coisas que existem? Não foi o diabo. O diabo foi um instrumento, é claro, porque através dele o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte então se torna lugar comum na nossa existência. Mas o diabo não teria poder para fazer isso, para impor um estado de morte sobre o mundo. Foi alguém mais poderoso do que ele que fez isso. Foi o Todo-Poderoso. Deus disse o que para Adão e Eva, logo após constatar o pecado deles? Maldita é a terra, por tua culpa. Uma maldição generalizada. Ele diz em seguida para Adão e Eva, ele fala para a mulher, vai doer. Se prepare, porque vai doer. Multiplicarei sobremodo as dores da concepção. Isso não é só dar à luz, isso é criar o filho, isso é do início ao fim, as dores de gerar um filho. Mas ao mesmo tempo há aqui misericórdia, porque ele está dizendo, mas vai ter filho ainda. Podia não ter mais, se Deus simplesmente decidisse exterminar. Ele se dirige a Adão e diz, vai suar, meu camarada. Você vai suar. Você vai lidar com a terra, você vai plantar, colher. Só que eu te digo uma coisa, a terra não vai ser boazinha para você. Ela vai oferecer o que você quer e um monte de coisa que você não quer. Ela não vai ser facilmente domável.
Tudo vai ser difícil para você. Daqui para frente, toda a sua vida, cada momento, cada minuto, cada hora, você vai colher as dores, o sofrimento. Essa é a parte ruim. A parte boa é que Deus disse, mas vai colher, ainda vai colher, ainda vai viver, ainda vai se desenvolver. Até que chegue a nova terra, o novo céu, quando esses elementos são removidos e fica só parte boa, extremamente aperfeiçoada. A criação, Paulo diz aqui, está nesse cativeiro, está nessa sujeição, nessa escravidão. Mas ela tem, diz o verso 21, uma esperança, um anseio de que a própria criação será, e olha que termo Paulo utiliza aqui, redimida. Redimida do cativeiro, que é um termo para servidão, escravidão, redimida da escravidão, da depravação, da corrupção. Isso é muito parecido com a descrição do ser humano. Escravos dos seus pecados, prisioneiros dos seus delitos e pecados. Há uma redenção não só para o homem, mas para a criação também. Há uma redenção não só para os aspectos espirituais do homem, mas para os físicos também. A redenção que Cristo conquistou na cruz não é apenas para você viver no céu, mas para você viver no novo céu e na nova terra. A redenção é para o mundo. É assim que lá em Apocalipse 22 encerra a descrição dizendo, nela não há mais maldição. Ou seja, a Bíblia começa com a palavra, maldita é a terra por tua causa. E termina com a palavra, não há mais maldição. O que está no meio? Uma cruz. O que se ergue entre essas duas declarações antagônicas? Uma cruz. Uma cruz que absorveu a maldição. Maldito é todo aquele que for pendurado num madeiro. Gálatas 3:13. A cruz que absorve a maldição do homem, por quebrar a lei, absorve também a maldição da criação, que foi sujeita à corrupção por causa do pecado do ser humano. Por isso, o fim é, não há mais qualquer maldição. Removendo a maldição, só fica a parte boa da criação, da ampliação deste lugar maravilhoso, pelo qual a natureza, o texto diz aí, a criação geme, anseia por experimentar liberdade, libertação. O mundo atual, as árvores, as estrelas, o sol, a lua, os rios, as rochas, todos esses elementos gemem, anseiam, esperam, ficam na ponta dos pés, olhando para o futuro, esperando ver os filhos de Deus aqui, ressuscitados, gloriosos. E, portanto, também, todos os aspectos da cultura humana que se relacionam com o mundo criado por Deus, também expressam esse gemido. E é por isso que Paulo então passa para o ser humano, quando ele diz, não só a natureza, não só a criação anseia por isso, diz, mas nós também. Olhe, o versículo 23, ele diz, e não somente ela, a criação, a natureza, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo.
Também nós, ele diz, queremos muito isso. Também nós queremos ser livres das prisões desse mundo. Queremos ser livres das orientações errôneas, negativas, do Deus deste século, que cega o entendimento dos incrédulos, para que, ao invés de eles verem a glória de Deus, eles deturpam a glória de Deus em todas as suas artes, em tudo que eles fazem. Mas isso também é um gemido, isso também é um grito de angústia, um grito, mas ao contrário do gemido dos crentes, que é um gemido para a esperança, que é um gemido para a expectativa do mundo vindouro, o gemido do incrédulo é de puro, simples e completo desespero. Como eu tentei mostrar na terça-feira aqui, usando algumas ilustrações que expressam o grito de almas desesperadas, de almas perdidas, que se afastam a cada dia do seu Criador, rumo ao completo desespero. Mas nós que temos as primícias do Espírito, ele diz, esperamos a redenção da cultura, esperamos a redenção do corpo, esperamos a redenção do mundo, esperamos a redenção do cosmos, para o novo céu e a nova terra. E esses são os gemidos também do Espírito, do versículo 28. Porque foi o Espírito que criou este mundo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, é o Espírito que antecipa o mundo vindouro, ele é o antegosto do mundo vindouro, o que ele mais quer, o que o Espírito mais deseja é que aquele mundo vindouro seja estabelecido. Não é assim que a oração em Apocalipse do Espírito e da noiva, o que eles pedem? Vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva, o Espírito e a igreja clamam, vem Senhor Jesus. Porque vem Senhor Jesus significa restaure o mundo, renove a criação, renove a cultura, nos faça ser aquilo que o Senhor planejou que nós fôssemos, nos dê outra vez aquele domínio que nós perdemos sobre toda a sua criação, nos faça ser os gerentes da criação, responsáveis. Veja que Paulo diz que os gemidos do Espírito estão no contexto de oração. Ele diz, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, não sabemos orar como convém é porque nós não estamos sintonizados com os propósitos de Deus. Nós não estamos sintonizados com a grandeza dos propósitos de Deus. Quando nós oramos é só o seguinte, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Nossa oração é só isso. Deus, eu estou com dor disso, eu estou com dor daquilo. Deus, eu estou com essa doença, eu estou com aquela enfermidade. Deus, acabou o dinheiro, acabou o leite, acabou o pão. A gente só ora isso. Totalmente fora de sintonia com a grandeza dos propósitos de Deus. Pensando que tudo se resume aos meus problemas pontuais, às minhas dificuldades emergenciais, ao que eu estou lutando aqui. Não é que Deus não se importe com essas coisas, é claro que Ele se importa. Não é que Deus não está interessado na sua dor de dente. Talvez Ele esteja, tem remédio também para isso. Só estou dizendo, Deus tem coisas muito maiores. Ele está planejando algo muito maior. É um novo céu, é a nova terra, é um mundo perfeito. Ele está conduzindo cada elemento deste mundo, da cultura, da sua vida. Por isso que ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Além, é claro, do sofrimento, ele também está dizendo, tudo o que você faz, todas as suas ações, todas as suas atitudes, o mundo importa para Deus, a natureza importa para Deus. Olha a implicação ecológica que tem isso. Tantas vezes crente joga lixo na rua, não se preocupa com cuidar da natureza. Quem que faz isso, né? Os verdes, quase sempre ateus. Porque nós jogamos a nossa responsabilidade para os outros. E nós pensamos, que vale estar lá 1 hora louvando a Deus na igreja. Claro que isso importa, claro que isso é fundamental.
mas a vida tem mais horas. Um dia tem mais horas do que 1h30 do domingo. E o que você faz das outras horas? Que você não está orando, que você não está lendo a Bíblia, que você não está louvando, o que você faz nas outras horas? Nós somos chamados para glorificar a Deus. Por isso que o Espírito geme. Tem que gemer mesmo. Porque a gente fala tanta bobagem para Deus em oração. E Deus deve pensar tanto assim, mas eles não sabem mesmo o que eles pedem. Então o Espírito tem que funcionar como um tradutor, como um intérprete, dizendo: não, 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 Deus, não é nada disso. Esquece o que Ele está falando, esquece, não é nada disso. Ajude esse homem aqui que eu redimi, que eu selei, que eu sou o penhor na vida dele, a entender quão grande é o Senhor, quão grandes são os teus planos, os teus propósitos. O Espírito Santo está lutando conosco para nos transformar, para nos preparar, para nós habitarmos aquele mundo vindouro. Ele está lutando mesmo, como Deus lutou com Jacó. Tem que lutar, porque tem que mudar a nossa mente. Nós pensamos muito pequeno. Nós não conseguimos olhar para além do nosso umbigo. Nós não percebemos a grandeza dos planos, dos propósitos de Deus. Finalizando, meus irmãos, cultura, artes, política, economia, todos os aspectos da vida humana estão na criação, estão na consumação. Por que não agora? Por que deixar agora para os ímpios fazerem essas coisas? Por que relegar isso para os outros? Se nós temos as primícias do Espírito, nós já temos o toque santo de Deus, que pode santificar todas essas atitudes, todas essas ações, produzir coisas verdadeiramente virtuosas, espelhos dignos da glória do Criador, produzir através do nosso trabalho, do ensino, da educação, de todos os aspectos culturais, em todas as áreas em que Deus nos tiver colocado, elementos dignos do Deus que nos criou e para o que nos criou. Entendendo que o mundo importa, a criação importa, toda a vida importa, todos os aspectos são sagrados. Não há nada de profano nestas coisas. O que é profano é o pecado. O que é profano é a queda, é o mal. Mas estas coisas Deus está redimindo em nós e no mundo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Santo Deus, glorioso é o teu nome. Grandiosas são as tuas obras em todos os lugares do teu domínio. Ajude-nos, ó Deus, a ver, a contemplar os céus, a contemplar a terra, a imensidão das obras dos teus dedos, para não nos prostrarmos diante dessas coisas, mas para admirarmos a tua grandeza. E ao lidarmos com a tua criação, entendermos que cada aspecto dela é para a tua glória, é para a tua honra. Então, Senhor Deus, faze-nos mordomos, administradores, fiéis, no pouco ou no muito, dependendo do que o Senhor tem nos colocado, mas que naquele mundo vindouro, o Senhor também nos encontre como servos fiéis e então nos coloque sobre o que o Senhor achar que nós devemos administrar. Ajude-nos, ó Deus, a estarmos mais sintonizados com os anseios do Espírito Santo e com os gemidos nossos mesmos como nascidos de novo e de toda a terra, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.